27 de maio de 88, gravação do documentário sobre os 30 anos da Universidade Federal do Pará, entrevista com o professor José Seixas Lourenço, reitor da universidade, entrevistadores Flávio Nassar, professor do Departamento de Arquitetura e presidente da ADUFPA, Geraldo Coelho, do Departamento de História, e Regina Alves, de Comunicação Social. Professor Lourenço, antes de mais nada, o senhor é o reitor que inaugura uma fase importante na universidade, que é a das eleições, realmente, na comunidade, né? A comunidade conquista esse direito. Então, eu queria que o senhor lembrasse da gente como é que foi esse processo, não só o seu processo particular, enquanto candidato e depois reitor, mas essa abertura na universidade. Foi, sem dúvida alguma, a primeira vez que se deu na história da Universidade Federal do Pará um processo sucessório com uma ampla consulta a todos os segmentos da comunidade universitária, com a participação de professores, alunos e funcionários. Isso se deu num momento importante para toda a sociedade brasileira, assim, num momento justamente de abertura, saída de um período muito difícil de autoritarismo no país para um processo realmente de aberturas democráticas. E eu aceitei esse desafio. Na ocasião, eu estava como diretor do Museu Paraense Emílio Guild, justamente por acreditar que aquele processo que ocorria na sociedade brasileira e que refletia mais na universidade, que sem dúvida alguma desaguaria num processo e num desdobramento muito mais amplo. E foi exatamente o que ocorreu. Nós vivenciamos um período ao longo de 84, principalmente no segundo semestre de 84, um período muito rico de discussões nas universidades. Pela primeira vez, os candidatos à direção da universidade saíram para um debate amplo e aberto. Eu diria que pela primeira vez também os candidatos a reitor passavam a conhecer profundamente a instituição, porque esse processo de debate levou não só a debates amplos, como também a discussões em cada uma das unidades, em cada um dos centros, em cada um dos departamentos, de modo que nós tínhamos certeza de que isso implicaria um salto qualitativo para a universidade. E, sem dúvida alguma, o resultado foi extremamente positivo. Se explicitou durante esse processo programas, propostas de trabalho. E para mim, depois que vinha assumir a universidade, coube realmente dar desdobramento a esse processo, no sentido de, primeiro, de que a escolha dos demais dirigentes da universidade se desse através de um processo também aberto e democrático. E pela primeira vez, então, na Universidade Federal do Pará, nós tivemos um processo de escolha dos diretores de centro através de consulta, de eleição, com a participação de todos os segmentos. E esse processo, que é mais importante, é respeitado a nível da indicação em Brasília, pelo Ministério da Educação, respeitado absolutamente com a indicação dos mais votados. Mas foi pela primeira vez também que ocorreu a indicação através de um ato só de todos os diretores e vice-diretores dos centros da Universidade Federal do Pará. E como foi que o senhor encontrou a universidade quando assumiu? Eu já conhecia bem a universidade, tendo em vista que desde 72, na condição de coordenador do curso de pós-graduação em Ciências Geofísicas e Geológicas, eu já vinha mantendo contatos muito próximos com a administração da universidade. Então encontrei uma universidade com uma vontade muito grande de mudanças, com
desejo grande de que aquele processo rico do ponto de vista democrático pudesse conduzir realmente uma melhoria naquilo que é essencial à instituição. Ou seja, melhoria no ensino, uma produção científica mais efetiva e um trabalho de contato com a sociedade também mais ampliado. Na realidade, o quadro que nós tínhamos naquela ocasião, tivemos inclusive a oportunidade de explicitar no nosso documento de intenções, era uma universidade em que a pesquisa representava menos de 7% realmente da carga horária, da dedicação dos seus professores. A extensão representava apenas 3%, ou seja, grande parte da instituição se voltava fundamentalmente para o ensino e uma parcela significativa para a administração, ou seja, o envolvimento com a administração universitária representava mais do que a somatória do que se fazia de pesquisa e que se fazia de extensão. Então, fundamentalmente, eu diria que a universidade era, na realidade, uma escola de terceiro grau. E esse, portanto, era o grande desafio nosso, através de um processo democrático, e a vantagem do processo democrático é justamente que ele envolve um maior engajamento da comunidade, uma maior participação, portanto, uma participação nas decisões, ou seja, uma divisão das responsabilidades pelas decisões, e um consequente compromisso coletivo com a sua implementação. Então, nosso desafio era justamente fazer uma democracia competente. Ou seja, sempre imaginamos que o processo de democratização, ou seja, a democracia é um instrumento e não o fim do processo. O fim do processo seria justamente, e é efetivamente, a melhoria nas atividades fim da universidade. Professor Sérgio Lourenço, o predomínio da sala de aula e da atividade administrativa sempre foi uma deformação da universidade, não no Pará, mas no Brasil como um todo. Esta democracia, esta competência que hoje o senhor fala na sua entrevista, como é que ela se materializa e como é que ela ganha espaços dentro da universidade a partir de estímulos, a partir de incentivos, a partir, portanto, de uma política que também tire o professor da sala de aula? Uma primeira questão que nós procuramos enfrentar e elaborar foi um plano diretor de ensino que tivesse como premissa fazer um enxugamento dos nossos currículos. Eu acho que é um vício muito grande, não só na nossa universidade, mas nas demais universidades brasileiras, aquilo que nós chamamos de aulismo. As pessoas imaginam que o fundamental é o contato em sala de aula, ou aquela aula que costumamos chamar de cuspo e giz. E no nosso entendimento, na realidade, o contato com a sala de aula é uma parcela necessária, sem dúvida alguma, do contato professor-aluno. Mas muito mais fundamental é o envolvimento do aluno com a pesquisa, a participação do aluno nos trabalhos de extensão, principalmente aqueles trabalhos fora do campus, seja nos bairros, seja no interior do estado. Então, o que nós temos feito durante esse período em que assumimos é uma discussão profunda a nível dos departamentos, dos colegiados de curso, no sentido de uma reformulação dos nossos currículos e dos nossos programas, no sentido de efetivamente enriquecer este currículo e dar crédito a atividades de pesquisa e atividades de extensão. Procuramos estimular o envolvimento do aluno nas atividades de pesquisa através da concessão de bolsas, principalmente bolsas de iniciação científica, seja através de um programa já tradicional do CNPq, o chamado Programa de Iniciação Científica, que justamente busca detectar vocações para a pesquisa, e também através de um programa criado pela própria Universidade Federal do Pará, o chamado PIPS, Programa de Incentivo à Pesquisa. Então, hoje nós temos na universidade mais de 100 bolsas desse programa PIPS e um número significativo de bolsas de
de iniciação científica. De modo que eu vejo realmente esse é um dos desafios importantes, de tal maneira a reverter esse quadro e essa tendência realmente de se ocupar o tempo do aluno e, obviamente, o tempo também do professor exclusivamente em sala de aula. Nós não podemos pensar efetivamente a universidade no Brasil isoladamente. A universidade é um todo, um contexto que faz parte de uma totalidade que é a realidade brasileira. Os países da Comunidade Econômica Europeia, por exemplo, entre 1987 e 1990, acabam de destinar 70 milhões de dólares unicamente para bolsas de investigação, de pesquisa para estudantes. E nós constatamos, por exemplo, que a realidade brasileira é uma realidade muito mais pobre, não nos 70 milhões de dólares, muito mais pobre no sentido da consciência do investimento na educação, na pesquisa e na investigação. Uma universidade que faz parte desse sistema paupérrimo de consciências e de dotações que é o sistema brasileiro, como o senhor pensa poder gerir este programa de democratização da investigação e da pesquisa no âmbito da Universidade Federal do Pará? Veja, nós avançamos, demos alguns passos significativos ao longo desses 2 últimos anos, gerando alguns projetos de âmbito regional. Porque esse quadro que você se refere, se é grave a nível do país, a nível do Brasil, é mais grave ainda no que se refere às distorções regionais. Ou seja, a Amazônia tem sido destinada uma parcela muito pequena desses recursos destinados à ciência e tecnologia no país. Eles representavam, até algum tempo atrás, cerca de 2% dos recursos em todo o país. Então, o que nós fizemos, através de um esforço conjunto com as demais instituições de ensino superior da Amazônia, envolvendo o Maranhão, o Pará, o Amazonas, Rondônia, Acre e Mato Grosso, foi elaborar um programa norte de pesquisa e pós-graduação, que foi consolidado depois de ano e meio de discussão, e no qual se procurou mostrar ao governo federal a necessidade de um tratamento diferenciado para a região amazônica. Depois de muitas discussões e depois de um trabalho político conjunto dos dirigentes dessas instituições, nós conseguimos incluir este projeto norte de pós-graduação no 3º plano nacional de pós-graduação. Ou seja, ele consta em decreto do próprio presidente a constatação da necessidade de um tratamento diferenciado. Como desdobramento disso, nós temos tido efetivamente um atendimento específico, com ampliação do número de bolsas, sejam as bolsas de iniciação científica, de aperfeiçoamento, a bolsa para o recém-doutor, uma preocupação específica da CAPES no que se refere ao Programa Institucional de Capacitação Docente, de modo que isso tem representado para os nossos grupos de pesquisa um substancial apoio, principalmente neste último ano. Na sua condição de professor, de reitor, de doutor, para colocar a hierarquia, né, acadêmica, e se pudesse dispor de um canal de comunicação direta com o governo federal, visando justamente a realidade amazônica, a partir, evidentemente, dos quadros da Universidade Federal do Pará, o que o senhor sugeriria ou pediria ao governo federal para tornar a nossa universidade uma realidade mais concreta e mais complexa do que ela já é hoje? Na realidade, esses pleitos já foram colocados a nível de governo federal. E, de novo, eu coloco no conjunto das universidades amazônicas, porque hoje existe uma identidade muito grande
entre essas instituições através de um protocolo de integração das universidades da Amazônia legal. E nós constatamos que o pedido isolado de cada um de nós tinha muito menos chance de atendimento. Então, o pleito que nós temos feito, insistido junto ao governo federal, com este programa que eu já me referi de pesquisa e pós-graduação. O outro, também elaborado conjuntamente por todas as universidades da Amazônia, é o projeto Norte de Interiorização, ou seja, uma constatação de todas as universidades da região da necessidade de fixação de polos no interior de cada um dos nossos estados. Polos esses que serviriam, estão servindo, aqueles já instalados, não só para atividades de ensino, principalmente de cursos de licenciatura, como também para atividades de extensão e atividades mesmo de pesquisa aplicada. Esse projeto também vem tendo já um tratamento especializado, específico, do Ministério da Educação e do Ministério do Interior. Tivemos a oportunidade, inclusive, de celebrar na semana passada, numa reunião realizada aqui na Sudã, um convênio envolvendo todas as instituições da região no sentido de implementar este projeto Norte de Interiorização. E temos agora um mais recente no que se refere a um projeto de acompanhamento, de avaliação do ensino, inclusive com um seminário muito bem sucedido, já realizado aqui no mês passado. Então nós objetivamente estamos, no momento, reivindicando ao governo federal um apoio a esses três grandes programas. Professor Lourenço, a formação histórica brasileira, no olhar da República para cá, da Primeira República para cá, é efetivamente a consolidação e a definição das políticas preferenciais do governo federal relativamente a regiões que detinham ou dispunham dos pesos mais ponderáveis na política brasileira como um todo. Então vamos comparar, por exemplo, a Amazônia, quer dizer, o norte do Brasil, o nordeste do Brasil, com o que era, por exemplo, o sul, o centro-sul do Brasil durante a Primeira República ou mesmo a Segunda República no Brasil. Quer dizer, o comportamento do governo federal ao longo desta tradição republicana no Brasil, aliás, uma má tradição republicana no Brasil, sempre foi de contemplar aquelas regiões, aqueles estados que dispunham de um peso específico a partir da sua condição econômica e a sua representação política mais evidente no organismo da chamada Federação Brasileira. Aliás, uma ficção da Constituição de 1991. Eu perguntaria, com base na sua experiência, com base na sua vivência no Conselho de Reitores da Universidade Brasileira, se o senhor sente que ainda hoje a postura do governo federal, através do Ministério da Educação, continua sendo diferenciada nesse sentido, ou se existe uma uniformidade, um equilíbrio na disposição do governo federal em relação às universidades federais, independentemente do peso que essas regiões têm ou não têm no processo político da nova República Brasileira. O que eu sinto é que continua, nesse aspecto, eu não vejo uma mudança muito substancial em termos de atitude. Quer dizer, continua prevalecendo a política, de uma certa forma, eu diria, de clientelismo. Ou seja, os estados, as regiões que têm maior densidade política, né, que são justamente os estados do Sul e, de uma certa maneira, o Nordeste também tem um certo peso hoje nessa conjuntura política, tem sido muito melhor contemplado. Eu li ainda ontem um jornal publicada a liberação de recursos para um programa de integração das universidades com primeiro e segundo grau, e eles se preocuparam em dar os percentuais desses recursos distribuídos por região. Quer dizer, coube a região norte apenas 3% desse recurso, ao nordeste cerca de 30 e poucos por cento, e o resto distribuído para a região realmente sul e sudeste.
De modo que é uma luta, realmente tem sido uma luta muito grande nossa em termos de Amazônia, no sentido de abrir esse espaço. Mas isso tem sido feito, eu diria que de uma forma muito competente, através de uma interação com a bancada da Amazônia, que realmente se conscientizou, eu diria, através até mesmo dos trabalhos de elaboração da nova Constituição, quer dizer, houve e tem havido um trabalho conjunto da bancada toda da Amazônia, e nós temos realmente acionado muito os nossos políticos no sentido do respaldo a essa nossa programação. E outro aspecto também muito curioso, nós recentemente, no ano passado, em setembro, tivemos um seminário internacional reunindo as instituições de ensino superior da Pan-Amazônia, ou seja, de todos os países que são membros do Tratado de Cooperação Amazônica. Então isso envolve afora o Brasil, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana e o Suriname. E constatamos, isso é uma situação também verdadeira em cada um desses países, que a região amazônica é a região menos privilegiada. Eu diria que até numa situação ainda mais séria no que se refere à distorção do que no próprio Brasil. E resolvemos criar uma associação de universidades amazônicas, reunindo desde o início cerca de 20 instituições. Imediatamente após a criação dessa associação, nós tivemos a adesão, o apoio da Organização dos Estados Americanos e da Unesco. Tanto que já em janeiro fizemos uma primeira reunião da comissão central dessa associação, constituída de um reitor de cada um desses países. Já há um aporte de $300 mil da OEA para um projeto elaborado pela Universidade Federal do Pará, que implica inclusive na retomada daquele curso internacional de treinamento de recursos humanos em desenvolvimento de área amazônica, com a previsão de profissionais vindos desses países, de profissionais da Amazônia brasileira. Tivemos inclusive semana passada uma reunião dessas instituições amazônicas com praticamente grande parte do staff da OEA. E é interessante que as agências nacionais e mesmo as regionais vieram com uma convocação feita através da OEA e das associações. E a própria Unesco está se dispondo agora a fazer um investimento substancial. Então nós estamos sentindo agora que há uma sensibilidade das agências nacionais em decorrência da manifestação da vontade de apoio a uma região como a Amazônia, que é uma região de grande importância econômica e estratégica a nível nacional e internacional. E em decorrência disso nós tivemos semana passada uma reunião com toda a diretoria do CNPq, no qual foi por nós exposta a situação realmente de carência de um apoio mais efetivo das agências nacionais. O meu receio diante de um programa como esse é que ele possa acabar se circunscrevendo a dimensão de um tipo manifesto regionalista. Porque da mesma maneira como o governo federal cria vantagens, estímulos e facilidades para a penetração do capital financeiro, do capital industrial a nível de sul do Pará, essas mesmas vantagens, esses mesmos estímulos desaparecem quando se trata da questão do ensino da universidade. E me chama a atenção, por exemplo, que o conjunto das instituições que estão ligadas a esse programa sejam justamente instituições que vivem a mesma realidade, a mesma carência do terceiro mundo, evidentemente com diferenças qualitativas. Nós não podemos pensar a Amazônia brasileira relativamente à Amazônia da Venezuela. Evidentemente existem diferenças substanciais. Mas o que me preocupa é que até onde nós podemos partir para uma política concreta, de pé no chão e de luta mesmo, e não ficarmos apenas num manifesto regionalista, que seria, em última análise, uma carta de intenções, como outras e outras cartas de intenções
já conhecemos ao longo da história do Brasil? Na realidade, não se tratou de uma carta de intenções. Hoje nós temos elaborado, depois de alguns seminários de âmbito pan-amazônico, nós temos um plano de ação em ciência e tecnologia elaborado com participação ativa dessas instituições dos países amazônicos. Esse é um trabalho que devo ressaltar aqui, não é de agora. Desde 1981, que o CNPq, por iniciativa própria e com a participação do Ministério das Relações Exteriores, promoveu uma missão científica a esses países, da qual eu tive a oportunidade de participar. Nós sentimos que as condições eram muito propícias para um entendimento, para um intercâmbio com esse país. Em 84, nós tivemos em Belém o primeiro encontro científico e tecnológico dos países do Tratado de Cooperação Amazônica. Isso tudo desagou hoje num plano de ação em ciência e tecnologia, elaborado realmente a partir de uma ampla discussão com as próprias instituições, sem a ingerência, sem a definição de cima para baixo de programas de governo, e sim através de uma constatação realmente das necessidades efetivas desses países. E nós, inclusive, contemplamos, resolvemos definir algumas grandes áreas com preocupações nossas. Uma, justamente, o estudo, a discussão de populações humanas. Outra, a questão da saúde e da medicina tropical. A terceira, a questão de meio ambiente e manejo de recursos. E uma quarta grande área é a questão das tecnologias apropriadas. Então, na realidade, há um plano muito bem definido de trabalho. A reunião que se dará, inclusive, no próximo mês com a Unesco é já uma discussão em cima de como implementar algumas dessas propostas, alguns desses projetos que já surgiram do consenso desses países. Professor Lourenço, a sua eleição, voltando um pouco nela, que o senhor representa também a ascensão de um novo grupo para a universidade, me parece, porque, pelos depoimentos que a gente tem tido aqui, havia unidades nobres, como medicina e direito, por exemplo, né, as mais tradicionais e tal. E o senhor vem da geofísica, que hoje realmente é um dos grupos mais fortes, mais articulados e mais respeitados dentro da universidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso, quer dizer, sobre esse grupo, sobre a formação dele, que me parece que é na gestão do Dr. Aloysio Chaves, né? Quer dizer, como se forma esse grupo? Na realidade, esse grupo tem uma história longa. Quando você se referiu à administração do Dr. Aloysio, na verdade, esse marco foi o de instalação, na realidade, do grupo. Esse grupo começou a se formar no início da década de 60. Eu acho que é muito importante descrever a forma como esse grupo se formou, porque, na realidade, era um conjunto de pessoas que concluíam o segundo grau aqui no Pará, principalmente concluintes do Colégio Estadual Paz de Carvalho, que resolveram sair para o sul do país e de uma forma muito determinada, muito consciente do que queriam. Nós pretendíamos realmente formar uma competência na área de ciências naturais, mais especificamente na área de recursos minerais. Então, através de um trabalho que foi coordenado inicialmente, principalmente por duas pessoas, o professor Carlos Alberto Dias, que eu diria que foi o pioneiro, foi o que saiu daqui no início de 1960, e o professor José Maria Filardo Bassalo, professor então do Colégio Paz de Carvalho, começou a fazer um trabalho de seleção de alunos de vocações para a pesquisa já a partir do curso científico. Eu fui para o Rio cursar física justamente numa das primeiras idas de grupos de pessoas daqui. Esse foi feito um trabalho contínuo durante cerca de 5 ou 6 anos com a seleção de pessoas e encaminhamento para escolas, para faculdades que havia de melhor em termos de
de Rio e São Paulo. E uma preocupação de não parar no nível de formação de graduação. Quer dizer, praticamente todos saíram para o exterior, ou aqueles que puderam fazer a pós-graduação até o nível de doutoramento fizeram no país, mas a maioria fez no exterior. E todos articulados na expectativa de poder retornar um dia à Amazônia. Inclusive o pioneiro deste grupo, por diversas razões políticas, não pôde retornar ao Pará quando terminou o seu doutoramento e se localizou na Bahia, lá criando também um grupo hoje respeitado nacional e internacionalmente na área de geofísica. E eu, quando retornei do exterior, as condições eram mais propícias. Nós encontramos uma grande receptividade por parte do então Conselho Nacional de Pesquisas e mais adiante da própria financiadora de estudos e projetos, e um desejo muito grande por parte da administração superior da universidade naquela ocasião, o Dr. Aloysio Chaves, no sentido de implantar a equipe. Foi uma equipe que começou pequena, com cerca de 3 doutores e 2 mestres, mas que ao longo de alguns anos cresceu e se consolidou, justamente porque já tinha havido um trabalho há 10 anos antes de formação de recursos humanos. E nós chegamos ao quadro que temos hoje, cerca de 3 dezenas de doutores, um grande número de mestres, não só na área de geofísica, foi a área inicialmente de concentração, de maior concentração, mas estendendo para a área de geologia, de geoquímica, e anos mais recentes para a área de meteorologia. Então, sem dúvida que a gente conseguiu formar na Universidade Federal do Pará uma significativa área de excelência, que passou a ser reconhecida a nível nacional como um grande centro de excelência, formando mestres e doutores nessa área. Eu diria que a minha indicação para reitor, em grande parte, se deveu realmente a todo esse processo. Quer dizer, passou a ser uma área nova e com muito vigor, com muita pujança nesse processo. E como havia, como eu me referi antes, um desejo grande, eu diria, da comunidade, grande parte da comunidade universitária, de renovação, acho que eles acreditaram que uma pessoa que coordenou e liderou esse processo de instalação do grupo em Belém pudesse realmente conduzir os destinos da universidade, tentando realmente dinamizar as atividades, principalmente de pesquisa na instituição. Bom, agora, ainda no aspecto da eleição, eu me lembro que na sua eleição, na sua campanha, se formou uma verdadeira frente, uma frente de esquerda, unindo até tendências opostas e tal, mas todos em torno de apoiando. Então eu pergunto, porque sempre que uma pessoa é eleita por uma frente, ela às vezes depois tem dificuldade de administrar com essa frente. Como é que aconteceu isso com o senhor? Como é que o senhor lidou com esse aspecto na sua administração? Nós tivemos uma grande vantagem pela própria forma como o processo se desenvolveu desde o início, ainda no segundo semestre de 84, de começar a, não digo compor uma equipe, mas chamar um número significativo de pessoas, docentes, alunos e mesmo funcionários, num processo absolutamente aberto. Nós reunimos no auditório do núcleo de geociência e começamos a discutir uma proposta de universidade. Isso, obviamente, começou a agregar pessoas, quer dizer, começou a se formar grupos. Houve um grupo que elaborou uma proposta para a área de pesquisa. Houve um conjunto de pessoas que elaborou uma proposta para a área de extensão, para a área de ensino, para as questões de política
salarial, a questões de infraestrutura da universidade, e depois isso era discutido no conjunto. Então eu diria que naturalmente foram surgindo determinadas lideranças nesse processo, de modo que o processo de composição depois da equipe se deu de uma certa forma, diria natural, como emergindo realmente aquelas lideranças maiores. E como a preocupação sempre foi fundamentalmente de compor uma equipe no que se refere à questão de mérito, essa ampla frente no que se refere a segmentos políticos, acabou de uma forma ou de outra sendo satisfeita num processo de composição que teve por objetivo maior realmente implementar um programa que havia sido elaborado coletivamente. Bom, embora o senhor já tenha sido eleito na nova república, mas algumas coisas ainda hoje em dia a gente acha um pouco inusitadas. Por exemplo, na sua administração, pela primeira vez a gente viu uma pró-reitora do PT, a Ana Tancredi, que era uma pessoa que inclusive participava de manifestações do movimento popular, etc. Isso nunca lhe trouxe nenhum tipo de problema, nunca houve nenhum tipo de pressão? Eu realmente procurei pautar e escolher a equipe sem maiores pressões de ordem político-partidária. Muito embora a minha indicação tenha sido respaldada, ou seja, eu fui eleito através de um processo direto, de eleição direta, mas houve um processo, que eu diria de uma certa forma desgastante, que foi a indicação depois a nível de Brasília. E obviamente nesse processo houve a participação e eu procurei obter realmente o apoio dos vários segmentos, de vários partidos políticos. Mas sempre deixando claro que a condução do processo dentro da universidade seria realmente do reitor e daquela equipe que havia elaborado uma proposta de trabalho. Eu diria, eu não senti tantas pressões, a não ser, obviamente, colocações a nível de imprensa ou críticas dessa ordem, mas conforme eu mencionei antes, a minha preocupação maior realmente foi no que se refere a ter uma equipe de pessoas reconhecidas na instituição pela sua competência. No caso da professora Ana, uma pessoa reconhecida como competente na área de ensino, com um grande trabalho já realizado e reconhecido em Belém, na sua área de educação, reconhecida como uma profissional séria, de modo que realmente não me preocupei. A equipe foi uma equipe bastante equilibrada, se a gente olhar do ponto de vista até mesmo de representação de segmentos, muito embora a preocupação não tenha sido em ratear cargos em função de segmentos políticos, mas obviamente, como eu fui indicado através de uma frente ampla, a própria composição da equipe revelou espaços para esses diversos segmentos. Professor Lourenço, observando a história da universidade, e não a do Pará, mas a universidade como instituição, ela sempre ocupou um espaço que é um espaço intelectual, mas é um espaço político também. A gente pode pensar em universidades fora do seu espaço político. Hoje, já bem corrido o seu mandato, e observando como esse processo se desenvolveu, já colocado aqui nas suas grandes linhas, que forças, se é que essas forças existem, hoje reagem, hoje se opõem, e que motivos levam essa oposição à sua gestão da universidade? Eu tenho tido uma preocupação muito grande ao longo desse meu período, que já chega a perto de 3 anos,
de fazer com que todas as reais lideranças da universidade possam ter seu espaço. E eu tenho reiteradamente dito a esses grupos, esse conjunto de força, que há espaço para todos. Eu, inclusive, procurei, no ano passado, em abril, recompor, inclusive, a equipe de administração superior, justamente preocupado em, afora o aspecto de manter, e que eu acho que é primordial, manter uma equipe competente, mas procurar uma base, inclusive, de apoio mais sólida. Eu acredito que, inclusive, essas modificações realmente deram uma estabilidade maior a nível de administração. E, francamente, eu não vejo hoje um problema mais sério em termos de contestação, no nível realmente de confronto. Quer dizer, eu vejo como é natural a aspiração de grupos, ou às vezes até mesmo aspirações individuais, né, de professores, de pessoas, no sentido de efetivamente aspirarem a assumir o cargo de reitor. Mas, francamente, eu tenho sentido que tem havido uma convivência muito salutar, tem havido uma preocupação muito grande da nossa parte em realmente dar espaço para que possa realmente ocorrer o que é desejável num processo democrático, que é um pluralismo ideológico, um pluralismo político, em que todas as opiniões possam ser expostas e que haja um respeito mútuo entre os grupos. Mas eu não me referi concretamente a grupos ou pessoas ou elementos ligados a determinados grupos ou correntes visando necessariamente a reitoria ou ocupar a reitoria na próxima gestão. Eu me referi na pergunta a que grupos ou que correntes ou a que segmentos hoje se oporiam, ou hoje se opõem, à gestão Seixas Lourenço, desde que se opõem, que razões seriam ou teriam para esta oposição? Onde a sua gestão acertou e a sua gestão errou numa autocrítica do reitor da Universidade Federal do Pará? Nesse aspecto, eu teria que realmente tentar fazer um cotejamento entre o que nós elaboramos como programa de trabalho, através do nosso documento de intenções, e o que é que tem sido possível realizar. Então, nesse documento de intenções, nós colocamos como primeiro grande item a questão da democratização da universidade. Democratização entendida não só como um processo de escolha dos dirigentes da universidade, ou seja, dos seus diretores, chefes de departamento, coordenadores do colegiado, que efetivamente têm sido eleitos através de um processo amplo, de um processo democrático, mas há outros itens muito mais substanciais, como a questão, que era uma das metas da descentralização administrativa da universidade, é algo que está sendo colocado em prática. Eu diria que talvez seja até uma das poucas experiências a nível nacional, que foi dotar cada um dos centros de uma estrutura administrativa própria, que lhe dê possibilidade de gerir com autonomia seus recursos. Mas, em paralelo a isso, foi feita a descentralização orçamentária. Fizemos também, ainda ao longo do segundo semestre de 85, um plano geral de desenvolvimento da universidade através de um processo de discussão exaustiva com cada uma das unidades, cada um dos centros, cada um dos departamentos, ou seja, uma experiência de planejamento
participativo. Uma outra questão que nós víamos fundamental era a questão do próprio relacionamento com as associações, associação docente, associação de servidores, o Diretório Central de Estudantes, os centros acadêmicos, como representantes efetivos dos diversos segmentos da Universidade Federal do Pará. Temos procurado ter o relacionamento mais amplo, o diálogo mais aberto com essas associações. Eu diria que, inclusive, boa parte das conquistas que nós tivemos ao longo desses 2 últimos anos, no que se refere à questão salarial e mesmo a luta por maiores verbas para a universidade, surgiram através de um relacionamento, de uma integração maior da administração, a nível local da administração da universidade com as associações, e a nível nacional, o órgão representativo dos reitores, o Conselho de Reitores, o CRUB, com a FASUBRA, Federação das Associações de Servidores, e a ANDES, Associação Nacional de Docentes. Isso no que se refere à questão da democratização interna. Mas conforme eu salientei ainda agora há pouco, a democratização interna é apenas o princípio. É fundamentalmente um instrumento. Eu diria que hoje que nós estamos vivendo justamente é um processo de como compatibilizar a democracia com a competência. Eu diria que esse passa a ser um divisor de águas diferente de um divisor que nós tínhamos na vida das universidades anteriormente. E no que se refere à questão da competência, que passa pela qualidade de ensino, da pesquisa e da extensão, sem dúvida nós temos muito por caminhar. Das metas que nós estabelecemos no nosso documento de intenções, eu diria que estamos apenas no início no que se refere à elaboração de um plano diretor de ensino que possa realmente mudar significativamente esse quadro da universidade. Eu diria que nós caminhamos ainda pouco, nós esperávamos ter caminhado muito mais, já tem implantado desde o ano passado um novo plano diretor de ensino. No que se refere à pesquisa e pós-graduação, acho que houve progressos importantes, a consolidação de alguns novos grupos de pesquisa na universidade, o surgimento de um bom número de cursos de pós-graduação, cobrindo praticamente todas as áreas da universidade, afora aqueles já existentes na área de geociências, surgiram alguns na área de ciências exatas naturais, como a física, como a química. Na área de ciências biológicas, um curso de zoologia, que estava muito incipiente, a questão da genética, na área de filosofia e ciências humanas, o curso de psicologia, agora a nível de pós-graduação, a nível de mestrado, um curso de mestrado na área de letras, curso de mestrado a ser iniciado no próximo ano na área de educação, cursos novos na área do tecnológico, na área da medicina. Eu diria que nós temos conseguido um progresso significativo, como é o caso, eu diria, de um salto qualitativo considerável que nós tivemos na área de odontologia, uma perspectiva muito grande nas demais áreas de ciências da saúde, com a possibilidade da implantação do nosso hospital universitário. E na área da extensão, eu diria que é um dos marcos importantes a nível da administração, realmente com o projeto de interiorização da Universidade Federal do Pará. Então, a nível daquilo que nós definimos como metas no nosso documento de intenções, eu diria que fizemos significativos progressos
em alguns, e outros realmente demos apenas alguns passos ainda muito iniciais. Bom, eu queria só que o senhor explicitasse melhor uma coisa que o senhor falou há pouco, a luta desgastante pela indicação em Brasília depois da eleição aqui. Quer dizer, como é esse processo, como é que foi esse processo? Bem, é do conhecimento de todos que nessa fase, apesar de o ano de 84 e 85 ter representado uma mudança significativa a nível de procedimento, ou seja, antes havia uma indicação a nível interno apenas pelo colégio eleitoral, e essas listas indicadas por Brasília sofriam, e todos sabemos na própria história da Universidade Federal do Pará, indicações que passavam fundamentalmente por um crivo político partidário e, aliás, muitas vezes passando inclusive pela questão de segurança nacional. Nessa fase de transição, o que mudou foi o processo interno. Quer dizer, o processo passou a se dar nesse período, a partir de 84, não só na Universidade do Pará, como nas demais universidades, passou a se dar através de um processo de eleição. Mas o processo de indicação em Brasília ainda era feito utilizando-se os mesmos critérios, ou seja, o critério realmente de consultas às lideranças, aos partidos políticos. Então, no caso da Universidade Federal do Pará, apesar de ter tido um processo extremamente rico de discussão e de escolha a nível interno, não deixou de passar por esse processo realmente de consulta aos partidos políticos. Professor Lourenço, nós saímos de um período de autoritarismo que se refletia dentro da própria universidade também, e entramos, e isso trouxe para a universidade uma série de problemas sérios que a universidade ainda não os superou. Mas o outro lado da moeda, o outro risco que hoje corre e ameaça profundamente a universidade brasileira, é a questão que normalmente se chama do populismo ou demagogia acadêmicos. Como é que o senhor vê esse problema no seio da universidade, mais especificamente no seio da Universidade Federal do Pará, o surgimento, o crescimento de ideias, digamos assim, vinculadas a essa noção populista da gestão e da compreensão até do que é democracia no interior da universidade? Eu diria que esse é o grande desafio nosso hoje, da universidade brasileira, é procurar justamente juntar a questão da democracia com a questão do mérito. Eu volto a insistir, quer dizer, eu entendo democracia como um processo, não é o fim em si da universidade. E essa questão da competência, eu acho que é uma questão que exige uma reflexão muito profunda a nível da universidade. E quando eu falo competência, eu não acho que a competência seja privilégio dos professores, ou muito menos de professores titulares ou catedráticos. Quando eu falo em competência, eu falo em competência do próprio corpo técnico administrativo, ou seja, a necessidade de você ter secretárias eficientes, boas, datilógrafas, bibliotecárias que saibam desempenhar o seu papel. Falo em competência também do próprio corpo discente, ou seja, a dedicação realmente do corpo, a dedicação do corpo discente ao estudo, a reflexão, a necessidade do desenvolvimento da capacidade crítica do aluno. Então, quando eu me refiro à competência, me refiro à competência num sentido bastante
amplo. Então eu diria que nós vivemos uma fase exatamente de transição. Quer dizer, o pêndulo primeiro acho que correu para um lado de autoritarismo, e eu diria que nós vivemos um momento onde o pêndulo correu para o lado oposto, e que se imagina que tudo se resolve através de eleição. Eu acredito que já começa a haver uma tendência desse pêndulo realmente chegar a uma posição maior de equilíbrio. Isso já ocorreu e a gente tem conhecimento nas próprias universidades francesas no período pós-68. Aí há um trabalho, inclusive, muito interessante do Dr. Laurent Schwartz a respeito dessa experiência que a universidade francesa viveu após 68, após o rompimento daquela estrutura autoritária. A tendência foi exatamente isso. Quer dizer, os anos seguintes, pelo menos 10 anos, foi de uma tendência realmente muito grande a um populismo, a sindicalização, inclusive, da universidade. No entanto, hoje a Universidade Francesa, depois de uma profunda reflexão, volta a uma preocupação maior com a questão da qualidade. Eu diria que nós não precisaríamos, talvez, viver isso num período tão longo. Poderíamos aprender da própria experiência francesa e de outros países, e realmente procurar definir com clareza os objetivos fundamentais da universidade, que na realidade são o ensino, a pesquisa e a extensão. O que houve? Acabou a fita?